Como a gente faz para lidar com as críticas? Eita, pesado. Então, como lidar com as críticas? Ô Thiago, primeiro, cara, toda vez que você está construindo algo, você precisa entender que sempre vai ter oposição. Sim. O maior sinal que você está no caminho certo não é quando você é aplaudido. O maior sinal que você está no sentido certo não é quando você é elogiado. O maior sinal que você está no caminho certo é quando você é criticado. A oposição, ela só revela a sinalização que você está no caminho certo. Se você estivesse fazendo alguma coisa errada, as pessoas não iam te criticar. É verdade. Se você estivesse fazendo qualquer coisa fora da linha, eles não iam te criticar. E detalhe, quem está criticando? Porque de repente alguém está tentando te criticar, porque toda pessoa que te critica precisa saber o que ele construiu. Entendi. Porque de repente a pessoa nunca construiu nada e está usando a crítica para destruir aquilo que você está construindo. Uau, verdade. Entende? Então, tipo assim, por exemplo, você gastou anos para construir o que você está vivendo agora. Sim. E aí a pessoa chega e fala, não, eu vou te dar uma crítica. Você sabe que tem dois polos da crítica, né? Sim. Que é a chamada crítica comum e a tal da crítica construtiva. Só que tudo é para destruir, porque a Bíblia não trabalha com a crítica, a Bíblia trabalha com conselho. Sim. E qual a diferença da crítica para o conselho? Você já percebeu que toda pessoa que te critica, ela sempre fala do passado? Ó, aconteceu isso, ó, te dou uma crítica aqui da próxima vez, sempre apontando que você fez de errado. Já o conselho não, é sempre apontando para o futuro para fazer você não, para permitir você não errar. Sim. Então, o conselho é uma luz para te iluminar, para que você não comete certos erros. Então, a crítica é, quem está criticando construiu o quê? O problema é que a gente dá ouvido a vozes que não construiu nada e através da crítica está querendo destruir aquilo que você está construindo. Sim. E eu gosto de dizer uma coisa engraçada. É que, por exemplo, a Eva estava viva. Ouviu a voz da serpente e morreu. Sim. O Lázaro estava morto e ouviu a voz do cordeiro e reviveu. Uau. A questão é, que voz que você está ouvindo? É verdade. Você precisa ser seletivo, porque dependendo da crítica que você alimentar, tudo que você não alimenta morre. Sim. Quem estiver falando no seu ouvido e se descer pro seu coração, ao invés de te gerar vida, pode te trazer morte. Uau. É verdade. Faz todo sentido. E eu acho que isso vem muito do ambiente, né? Às vezes que a gente está inserido. Porque as pessoas dentro do ambiente que a gente está inserido, a gente consegue perceber se as pessoas querem o nosso bem. Sim. Ou o nosso mal. E como que a gente faz, às vezes, para sair ou para fazer essa mudança de ambiente? Então, mano, a crítica ela vai acompanhar pessoas de sucesso. Sim. Quem não quer ser criticado também não pode almejar sucesso. Não existe sucesso por acidente. Aconteceu, não. Todo sucesso ele tem um caminho a percorrer. Todo sucesso ele tem uma trajetória. Ninguém chega no sucesso da noite pro dia. Entendi. Só que quanto mais alto você sobe, ou quanto mais você aparece, mais exposto você fica. É verdade. E a exposição, ela atrai tudo, né? Por exemplo, você já viu alguém no pé... você já viu muita gente no pé de eucalipto? Sim. As pessoas rodeando em volta do pé de eucalipto? Raramente você vai ver porque eles não dão frutos. Mas um pé de manga sempre vai ter gente. Um pé de amora sempre vai ter gente. Então tem dois polos. Primeiro, quanto mais frutos você dá, mais pessoas você atrai. Sim. Uau. É verdade. Quanto mais frutos você dá, mais pessoas você atrai. É verdade. E detalhe, você já percebeu que um pé de manga não dá fruto pra ela? Você não saboreia dos seus frutos, mano. Então quer dizer que você não dá frutos pra si mesmo, você dá frutos pros outros. Sim. E as pessoas vão saborear dos seus frutos, e a Bíblia nos chama para nós darmos frutos de justiça. Só que no meio dos frutos você vai tomar pedrada. Você nunca vai ver alguém tacar pedra num pé de pinheiro, mas você vai ver alguém tacar pedra num pé de manga, num pé de melancia, pé de melancia não, num pé de amora, enfim. Porque os seus frutos podem incomodar. E aí, quando você começa a ser criticado, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, você precisa ser resistente consigo mesmo. Sim. Isso chama-se identidade. Quando você sabe quem você é, você não pode se abater com aquilo que as pessoas vão dizer. É verdade. Se as pessoas conseguem mudar através da fala dela que você é, significa que você ainda não se encontrou. Qualquer fala que as pessoas falam muda a sua essência, então de fato você não sabe o que é. E segundo, é que às vezes, para Deus cumprir certas promessas na nossa vida, vai ser necessário Ele mudar você de geografia.
Porque Deus falou com Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão mudou de geografia. Isaac mudou de geografia. Jacó mudou de geografia. José mudou de geografia. Davi mudou de geografia. Caramba. Os hebreus saíram do Egito e para Deus cumprir a promessa, eles teve que entrar em Canaã, ou seja, mudou de geografia. E Jesus, que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas o ministério dele foi cumprido em outro lugar. Moral da história, Tiago, tem certos ambientes que para Deus cumprir algo na sua vida, ele vai ter que te arrancar de lá. Uau. É por isso que você não pode estar enraizado em certos lugares, entendeu? Entendi. Porque quando Deus quer te tirar, ele te arranca com raiz de tudo. Certos ambientes pode ser um problema para algumas promessas. Caramba. Por isso que essa transição, ela é importante, porque o problema da transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Entendi. Tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. Quando você está disposto a deixar algumas coisas, significa que você está pronto para acessar novos ambientes. Eu sempre vou dizer isso. O problema dos acessos é os excessos. Ah, sim. Não deixe que os excessos roubem seus acessos. Então, para algumas promessas de Deus cumprir na nossa vida, vai ser necessário ele mudar a gente de geografia, mudar a gente de bairro, mudar a gente de alguns cenários. Faz sentido, faz sentido. E como que a gente faz pra perceber acho que o momento certo de sair? Uau. Você acha que tem um sinal de Deus? Né? A gente percebe pelo ambiente? Qual o momento Muito certo? forte, muito forte. Por exemplo, quando os hebreus foram sair do Egito, qual foi o sinal que Deus deixou para eles? Na 10ª praga. Sim. E quando uma mulher está grávida, ela precisa de 10 centímetros de dilatação. Sim. Quando dá os 10 centímetros, o próprio corpo, é incrível isso, consegue expulsar a criança. Entendi. Ou seja, está na hora da criança sair. Porque esse ambiente já não serve mais para ela. Sim. Moral da história, o Egito se tornou um ventre. Porque as 10 pragas que Deus enviou no Egito foi como as 10 dilatações que a mulher precisa para dar à luz. E quando deu a 10ª praga, parece que Deus abriu o ventre do Egito e falou: deixa eu expulsar esse bebê daqui, Sim. porque já tá grande demais para ficar dentro desse ventre. Moral da história, Tiago, a maior tragédia é quando você fica em lugares que você já deveria ter saído. Nossa. Você pode repetir isso pra gente? A maior tragédia é quando você fica em lugares que você já deveria ter saído. Em relacionamentos que você já deveria ter saído. Em ambientes que você deveria ter saído. Mano, às vezes o ambiente é tão tóxico que eles impedem você de produzir mais. É verdade. Entende? E às vezes você não tem que mudar a sua linguagem. Você não tem que mudar suas vestimentas. Às vezes a sua mentalidade já foi atualizada. O que você precisa é só mudar de ambiente. Tiago, quem não está pronto para próximos ambientes sempre vai ficar escravo dos antigos ambientes. Uau. A escravidão te faz prender em certos lugares a ponto de você falar igual a eles, pensar igual a eles, vestir igual a eles e andar como eles. Quando você começa a fazer coisas diferentes, eles não entendem. E aí, como eu posso mudar esse lugar? Primeiro, Deus sempre vai falar. Sim. Porque tem a ver com o encerramento de ciclos. Sim. E tem a ver com essa questão da transição. E segundo vai ter lugares que Deus vai te chamar para sair, mas vai ter lugar que o próprio Deus vai te expulsar. Uau. É tipo Ló, né, saindo da cidade. Deus falou para Ló assim, ó, sai da cidade e não olhe para trás. Tiago, é um pedido muito simples, mano. Sim. Saia e não olha para trás. As 2 filhas de Ló e Ló conseguiu sair sem olhar para trás, a mulher não. A mulher saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Uau. Por que essa mulher olhou pra trás, Tiago? Porque ela estava do lado de fora da cidade, mas tinha algo dentro da cidade que estava do lado de dentro dela. Caramba. Você entende, João? Verdade. E às vezes a gente sai do ambiente, mas o problema é quando o ambiente não sai da gente. É verdade. Sai de certos relacionamentos, mas oh my God. Os relacionamentos ainda estão dentro da gente. E aí qual foi a regra? Não olhe pra trás. Moral da história, não permita que o seu passado te paralise. Uma movimentação errada pode te paralisar para sempre. A mulher foi paralisada para sempre, porque ela se moveu errado. Porque não tem como andar para frente olhando para trás. Não tem como andar para frente olhando para trás. É, porque toda vez que você anda para frente olhando para trás, significa que você dá mais moral pro seu passado do que pro seu futuro, né? Faz sentido. Faz sentido. Porque quando você olha para trás, é você enxergando quem você era.
Mas quando você olha para frente, é você enxergando quem você vai ser. Eu gosto de falar isso. Você pode até não ser quem você sonhou em ser, Thiago. Sim, Mas você tá proibido de voltar a ser quem um dia você foi. faz sentido. Uau. Vamos sair da cidade? Alguém falou comigo um dia desse. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Sim. Que ela se converteu, mas não foi salva. Como? Ela se converteu, mas não foi salva. Faz sentido. Nunca tinha parado pra pensar. Faz sentido. Ela se converteu, mas não Não foi salva. Isso pode acontecer muito Pode, no nosso cara. meio. Meu E Deus. não foi salvo. E aí, porque salvação é território de Deus, cara. É verdade. E aí, quando ela virou uma estátua, é engraçado, o Ló não voltou pra buscar ela. Ela ficou pra trás. Por que o Ló não voltou pra buscar ela? Porque é difícil carregar a estátua. Pesa, né? Talvez muitas pessoas não conseguem avançar na viagem da vida porque ele está gastando muita energia carregando algumas estátuas. Carregando bagagem demais. Demais. A mulher é uma estátua pro cara, o marido é uma estátua pra mulher. Eita, mudar de assunto. Meu Deus, mas Fardo pesado. é um fardo Tá pesado. pesado. Isso seria um jugo desigual, talvez. Por aí, Thiago. Porque às vezes a mulher tá querendo ficar num ambiente que Deus já pediu pra eles saírem. E aí isso impede da família evoluir. E detalhe, Deus é muito lindo. Nem sei porque nós entramos nesse assunto. É mesmo. É que eles foram para uma cidade chamada Zoar. E a palavra Zoar significa pequeno. Sim. Ou seja, grandezas de pequenos começos começa quando você respeita os novos ambientes. Sim. Lugares pequenos. Sim. E aí, engraçado, o Ló, a mulher de Ló olhou para trás porque ela queria ver o fim da cidade. Sim. Só que engraçado, Deus falou para eles não olhar para trás. Mas lá na frente, Abraão viu a cidade pegando fogo. Por que quem olhasse para trás se tornasse uma estátua de sal, mas o Abraão estava olhando para a cidade e ele não se tornou uma estátua de sal? Por que, pastor? Por dois motivos. Número um, ele nunca esteve lá. Uau, sim. O coração dele nunca esteve lá. Verdade. O coração dele não era de lá. Sim, sim. E segundo, tem regras que Deus vai estabelecer pro Tiago e não vai estabelecer pro Jacques. Faz sentido. Deus não falou para Abraão não olhar para trás. Falou para Ló. É verdade. Moral da história, sobre a questão da transição, é que um anjo pegou na mão de Ló e pegou na mão da mulher. O outro anjo pegou na mão de uma filha e pegou na mão da outra filha. Sim. E levou eles para fora. Ou seja, tem lugares que Deus te convida, mas tem lugares que Ele te arranca. Nossa. Ele te puxa.